Qual jogador de futebol brasileiro tem uma estátua em Istambul? A gente gosta. Por quê? Por que os turcos preferem os gatos aos cachorros? Gordinho. E por que a maior torre da Turquia tem um formato de tulipa? Eu gostava de morar lá. Nesse mini documentário, vamos te responder todas essas perguntas e muito mais. A Turquia não é um país já europeu. Istambul é super famosa por ser o lugar mais difícil do mundo para se tomar sorvete. Para comer tanto de chocolate. Mas eu vim pra cá determinado a mudar esse jogo. E resolvi fazer algo que pudesse homenagear todo mundo que já passou por isso um dia. Então, passei por um severo treinamento e finalmente o aluno superou o mestre. E em troca desse grande marco, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os alertas dos próximos vídeos. Viajando por Istambul, você vai ver vários homens com a cabeça enfaixada. Você sabe o motivo disso? É porque eles acabaram de fazer um implante de cabelo. Muitas pessoas vêm pra cá fazer a cirurgia, pois Istambul é atualmente um dos melhores e mais baratos locais do mundo para esse tipo de tratamento. Para você ter uma ideia, dados da Associação Turca de Turismo de Saúde apontam que foram mais de 1 milhão de implantes feitos em 2022 e mais de 2 bilhões de dólares gastos. Aqui está um exemplo meu. Eu fiz meu transplante capilar aqui. Já faz 2 anos que eu tô com o transplante feito. E existem até pacotes de turismo focados somente nisso. Na média, você vai pagar entre 2.500 a 3.500 dólares, que incluem a cirurgia, hospedagem e até city tour com o guia brasileiro. Tirando a passagem, está basicamente tudo dentro do pacote. Inclusive, deixei um link na descrição do vídeo caso você tenha interesse em conhecer melhor esses serviços. Outra forma de turismo bem fora do comum em Istambul está ligada às tulipas. Existe um festival que acontece todo ano, normalmente em abril. A cidade fica absurdamente bonita e você pode apreciar as mais de 3 milhões de tulipas e 100 espécies diferentes. E por sinal, as tulipas que são muito famosas na Holanda não são de lá, elas são originalmente daqui, da Turquia, e são flores muito famosas em Istambul e pelo país inteiro. Falando nisso, a maior torre da Turquia tem um formato de tulipa. A Torre Çamlıca fica aqui do lado asiático de Istambul. Ela possui 49 andares, mais de 360 metros de altura e é muito pouco visitado ainda por turistas, porque ela é recente. O projeto começou em 2016, terminou em 2020 e só foi inaugurado em 2021, em 29 de maio, em comemoração à data da conquista de Istambul pelo Império Otomano. O local funciona como a torre de telecomunicações para a rádio e TV da cidade. Lá dentro, você também encontra um restaurante com infraestrutura impecável, que inclusive foi onde tomamos nosso café da manhã. E ver Istambul do topo e em 360 graus é uma experiência única. Não é difícil entender porque essa é uma cidade tão apaixonante, rica em história, cultura e belezas naturais. E saindo da torre, nosso plano era caminhar e explorar um pouco do lado asiático de Istambul, que na nossa visão é extremamente subestimado pelos turistas. Mas lado asiático, eu falo para pessoas, é mais moderno. Porque aqui o país que a gente está tem quase 3 mil anos. Lá é mais organizado. Vamos falar que 600 anos. Quando você chega lá, você vai ver as ruas mais largas, os prédios também. Moderno, mais organizado. E foi caminhando sem planos, mapas e realmente de maneira totalmente aleatória que encontramos o Nakastep Park. Tem uma vegetação muito legal, tem essa vista incrível, tem até uns cabos aqui de tirolesa que o pessoal vai fazendo isso, mas a gente se deparou com muitas pessoas que de fato moram aqui em Istambul e eles vêm fazer piqueniques. Então aqui tá lotado de criança, muita gente brincando, as pessoas conversando, rindo, então a vibe, a energia é muito massa. E a gente ficou mega impressionado com o parque e sem dúvida o lado asiático ganhou nosso coração nessa viagem e até o Marcelo concorda com a gente em relação a isso. Eu falo, lá é melhor, eu gostava de morar lá. Mas o país, né, a Turquia é um país asiático. Mais de 97% é lado asiático.
Por isso que a Turquia não é um país já europeu. Nem fica na União Europa. O bate-papo com o Marcelo foi durante um café da manhã. E mesmo tendo passado um mês na Turquia, eu sempre me espantava positivamente com o tanto de comida que era servida e perguntei para ele se tinha alguma origem histórica ou cultural para isso. Sim, sempre o café da manhã a gente faz força. Porque antigamente na nossa cultura só tinha 2 vezes comida, de manhã e à noite. Almoço não tinha. E almoço depois de... Começa coisas de europeu, de 1839. Aí chegou coisa do europeu, aí começou almoço. Aqui os turcos não comiam 3 vezes por dia, só 2 vezes. E apesar de ter amado a culinária turca e não resistir ao menemen, tem algumas coisas que provamos pela cidade que não deixaram boas lembranças. E agora vamos provar o suco de picles. Tem tudo aqui dentro, tem beterraba, cenoura, pimenta, couve-flor, picles, tem um monte de outras coisas aqui, mais um suco que não tem a receita revelada. E aí você come um pouco de alguma coisa e depois bebe. Ok? Muito ruim. Comer está dentro. Ok, mas é muito amargo, é muito forte. É como se já estivesse bebendo aqueles picles em conserva água, só que muito mais forte. E se no Brasil nosso fim de festa é em podrão, cachorro-quente ou McDonald's, na Turquia eles têm outra tradição. Depois da balada ou de beberem, as pessoas vêm para esses quiosques na rua, vão pedindo e comendo à vontade, e o valor final a pagar é pelo número de conchas deixadas na mesa. E se você quiser saber mais sobre comida de rua e o que fazer em Istambul, basta comprar o nosso guia completo de 6 dias, o link está na descrição do vídeo. E agora eu preciso te contar sobre o meu segundo desejo se tornando realidade. Mas antes, vou ter que sair da Ásia e ir para a Europa, e para isso nós só precisamos pegar um barco. E é isso, em 7 minutos chegamos da Ásia à Europa, é rápido, é bonito, é barato, é eficiente e ainda é confortável. Perfeito! Vendo esse local do lado de fora, você não dá nada por ele. Mas esse prédio foi construído em 1888 e se chama Koveluglu Han. Han, em turco, significa pousada, que é um local histórico à beira da estrada para viajantes, em particular comerciantes, onde eles podiam descansar, dormir e armazenar seus bens. E agora tem um restaurante bem fora do comum dentro dele e normalmente só visitado por pessoas locais. Nós viemos aqui para comer pide, que é um pão achatado em forma de barco com bordas crocantes. Geralmente é recheado com queijo, carne, espinafre ou linguiça turca. E como num passe de mágica, o mestre dos pides, Ahmed Alagos, que faz pide há 38 anos e comanda o negócio da família que já está na 3ª geração, gentilmente me chamou para cozinhar com ele e me ensinou todos os seus segredos. Um ponto mega importante, além dos ingredientes, para o sabor especial do pide dele está no forno, que eles chamam de forno otomano. A característica única e principal desse forno é que ele queima com serragem e ou lascas de madeira, e isso torna mais fácil o controle do calor. Experimentar a culinária de um país, pra gente, é uma das maneiras mais profundas de nos conectarmos com a cultura local. Na nossa visão, é também uma forma de respeito e união. Nem sempre iremos gostar de tudo, mas testamos sem medo de errar. Eu vou provar agora aqui o meu pide, que eu acabei de fazer e preparar. Vamos ver se tá bom. Tá muito bom. Nasci pra isso. Falando em comer bem, eu desafio você a achar algum cachorro de rua magro e me mandar uma foto lá no meu Instagram. Eu aposto que são tudo comedor de pide e kebab por aqui. Aliás, os únicos cachorros magros são os de estimação.
E os restaurantes, tipo, comida, sobrou comida. Aí ele tem umas pessoas que tá passeando no restaurante, pegando comida que sobrou, levando para gatos, para os cachorros. Na rua você viu os cachorros gordinhos. Come muito kebab, viu? E vários cachorros possuem essas etiquetas na orelha. Elas significam que eles estão vacinados e saudáveis. Em Istambul, você também verá que existe um cuidado gigante das pessoas com gatos. Para gatos, até as empresas têm um dinheiro, parte do dinheiro que eles ganham separado para gatos. E olha só essa casinha super fofa que encontramos no Gran Bazar. Parece que logo logo ela terá novos moradores. E todo esse cuidado é porque existe uma crença que os gatos, ao morrerem, vão para o céu, encontram Alá e contam tudo o que aconteceu com eles na Terra. Os gatos são limpos, né? A gente gosta. Por quê? Os muçulmanos têm que rezar 5 vezes por dia. E nosso profeta diz que gatos são limpos. Então, a primeira regra para o Deus aceitar suas orações, você tem que ser limpo. Então o lugar tem que ser limpo também. Para ser limpo, você não pode deixar cachorro lá. Os gatos sempre estão lambendo. A gente fala, eu falo, não é sagrado, mas é bem agradável. No episódio 1 sobre Istambul, revelamos como a cidade está relacionada com a chegada dos portugueses ao Brasil. Mostramos que dá para conhecer o Bósforo sem ser de barco, provei uma das piores comidas da minha vida e visitamos a maior e mais moderna mesquita da Turquia. Agora vou te mostrar um pouco mais do tradicional, começando pela Santa Sofia. No século VI d.C., durante o Império Romano, a Santa Sofia foi construída para ser a Catedral de Constantinopla, que agora é Istambul. Após a conquista de Constantinopla pelos otomanos, ela foi convertida em uma mesquita muçulmana. Em 1935, com a tentativa do Atatürk, que foi o fundador da República da Turquia, de criar um país mais cosmopolita e menos centrado na religião, a mesquita foi transformada em um museu. E em 2020, com o atual presidente Erdogan, que está tentando reforçar cada vez mais a religião no país, ela voltou a ser um local de culto muçulmano. Uma coisa muito interessante, se vocês olharem acima de mim, vai ter várias coisas cobertas. Vocês conseguem ver as cortinas brancas. Ali eram imagens da Virgem Maria com o menino Jesus. Justamente eles tampam isso para que durante a reza as pessoas não se distraiam, para que eles consigam focar no que é preciso e não se distraiam com outras imagens que não estão relacionadas ao islamismo. Outro local extremamente famoso, turístico e histórico é a Mesquita Azul, ou como os locais chamam, Mesquita Sultan Ahmed, que leva o mesmo nome do bairro. E a construção da Mesquita Azul foi cercada de polêmica. Reza a lenda que na época o Sultan Ahmed pediu uma mesquita dourada e falou Altin, que significa dourado, ouro em turco. E o arquiteto teria entendido Alti, que significa 6. Logo, ele fez uma mesquita com 6 minaretes, que são essas torres que ficam ao lado da mesquita. E isso gerou uma polêmica porque Meca, que é o principal local sagrado para os muçulmanos, tinha 6 minaretes na época. E, obviamente, você não pode ser maior ou igual a Meca. E aí o sultão teve que enviar dinheiro para lá, para eles construírem o 7º minarete. E assim, a Mesquita Azul não seria superior à Meca. E já que não dava para superar Meca nas mesquitas, surgiu um outro projeto gigantesco, muito importante para o governo e que visava ser o maior do mundo. Eu estou falando do aeroporto de Istambul. Para vocês terem uma noção da magnitude desse projeto, o custo inicial estimado foi de 7 bilhões de euros. O aeroporto Istambul é o mais novo aeroporto da cidade. Seu primeiro voo ocorreu somente em outubro de 2018 e a sua construção está sendo feita em diferentes fases. A ideia é que todo o projeto esteja concluído até 2028, quando terá capacidade para lidar com 200 milhões de passageiros por ano, tornando-se assim o maior aeroporto do mundo em quantidade de passageiros. O aeroporto também possui uma das melhores salas VIP do mundo, foi eleito o melhor aeroporto internacional para famílias e o melhor aeroporto para conexões. E vivemos isso na prática na nossa ida para o Cazaquistão, pois antes de ir para lá, passamos primeiro por Istambul. Esses 2 voos foram na classe executiva da Turkish Airlines.
E só nessas passagens a gente economizou mais de 20 mil reais, e isso seria impossível se não fosse pelo uso de milhas. Entretanto, foi bem difícil, estressante e demorou muito tempo para a gente achar essas passagens. Isso porque, nessa época, ainda não existia o Ponto CC, que é um site que te permite encontrar passagens com milhas de uma maneira fácil, rápida e sem estresse. No Ponto CC, você pode filtrar os voos por classe econômica, executiva ou primeira classe, pela companhia aérea, por preços e muito mais. E na descrição do vídeo deixei o link do site e um cupom de 30% de desconto para você. E voltando para Istambul, vamos conhecer agora o nosso local favorito na cidade, o Galata Port. Esse porto/complexo é algo extremamente inovador e moderno, tanto que sua construção custou mais de 1,7 bilhões de dólares. Possui capacidade para atender até 3 navios e 15 mil passageiros por dia, além de ser o primeiro terminal subterrâneo de navios de cruzeiro do mundo. No local, você encontra mais de 200 espaços dos mais variados tipos e segmentos, desde bares, restaurantes, cafeterias até lojas de moda, decoração e acessórios. Aqui também fica localizado o Museu de Arte Moderna de Istambul. E além de tudo isso, o que nos fez amar tanto o Galata Port foi caminhar com o Bósforo ao nosso lado, sentar nos restaurantes, beber um bom vinho turco e apreciar o pôr do sol. Ei, você! Eu tô vindo diretamente do futuro para te dar 2 informações extras sobre Istambul. Inicialmente, nós gravamos esse episódio em maio de 23 e voltamos agora em agosto para ir para a Geórgia. Inclusive, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai aparecer o card desse episódio aqui na tela. Nós passamos agora aqui 2 dias e já deu para perceber que nessa época do ano é muito quente e a cidade também está muito mais lotada de turistas. Então, se você prefere um clima mais ameno e uma cidade com menos pessoas, evite vir durante o verão, que é de junho a agosto. E dependendo da época em que você visite a cidade, também vai ser notória a paixão que os turcos têm pelo futebol. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş são os times mais populares de Istambul e da Turquia em geral. Inclusive, eles amam tanto o futebol brasileiro que o Alex de Souza, ídolo máximo do Fenerbahçe, tem até uma estátua dele no estádio do time. E chegou o momento de te mostrar meu terceiro desejo virando realidade: me tornar um jogador de futebol famoso. Essas crianças me ouviram falando português e já começaram a gritar "Neymar, Neymar!" e foram se aglomerando e pedindo para tirar fotos comigo, achando que eu era jogador de futebol. Neymar, 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 Neymar. Elas não falavam inglês, nem eu turco, então deixei elas sonharem. Como você se sente ser famoso? Uma estrela. Mesquitas, gatos e cachorros, comidas de rua. Sim, Istambul está repleta disso. Mas eu aposto que você nunca pensou que isso também pudesse ser Istambul. Em Kadıköy, você vai encontrar dezenas de grafites e muitos deles são bem mais complexos do que parecem. Esse, por exemplo, é do artista alemão conhecido como Domi e se chama Noé. Uma das interpretações mais conhecidas é a de que nessa arca estavam sendo guardados bens valiosos, além de ursinhos de pelúcia, chaves, malas, carrinhos de bebê e outros itens. Mas também há esqueletos no barco, prédios e casas, o que nos leva a pensar que essa arca está levando tudo isso para uma outra vida. E um detalhe muito importante está no revólver com a frase "Nunca mais", que é uma frase que está associada às lições que aprendemos na história com o Holocausto, ditaduras, genocídios e massacres. Então, o que parece um simples grafite nos gera uma reflexão profunda. E se você tivesse a sua arca de Noé, o que ou quem carregaria nela? Na nossa, nós com certeza levaríamos as pessoas que amamos de verdade, a Moca, que ficou em casa nos esperando enquanto gravávamos esse vídeo, e todas as viagens especiais que fizemos. E Istambul certamente estaria nessa arca, pois aqui vivemos o fora do comum. Istambul nos mostrou o quanto nós amamos viajar e nos jogar no desconhecido sem corda de segurança.
Istambul marcou nossa vida como a primeira cidade desse projeto tão transformador. E isso é só o aquecimento. O nosso próximo destino certamente vai explodir a sua mente. Vamos te mostrar o maior país da Ásia Central. Foi um prazer enorme viajar com você por Istambul. Te esperamos no Cazaquistão.